Olá, meus queridos, um grande prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo, e com grande satisfação estou trazendo aqui mais uma consideração, mais uma breve análise que nós vamos continuar fazendo a respeito do artigo que estávamos considerando nos vídeos anteriores, nessa sequência, né? Estamos agora na quarta parte, que é a parte concludente do artigo que estávamos analisando sobre a Sentinela de 2021, de maio de 2021, páginas 8 a 13, o estudo número 19, nada pode fazer o justo tropeçar. Então estávamos analisando aí, já analisamos 3 aspectos considerados nessa revista, sendo o primeiro desses aspectos o que mostrava que Jesus era imparcial. E lembrando, todas as aplicações que foram feitas ali, cujo objetivo era apontar para as outras religiões e não para a própria organização, estamos aqui falando referente à organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, Watchtower, sediada lá nos Estados Unidos, que é a editora responsável por todos os direitos autorais dessa publicação, a Sentinela de maio de 2021, estudo 19, pertence à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, é uma organização religiosa, uma gráfica mundial, e tem a sua sede lá nos Estados Unidos. Então essa organização ensina nas suas publicações que ela é a única organização verdadeira, é o canal por meio do qual Jeová hoje dá o alimento no tempo apropriado através do seu corpo governante, que segundo eles foi designado em 1919. Por Jesus Cristo, diretamente. Depois que Jesus examinou todas as religiões, viu que eles eram os únicos que se enquadravam direitinho no que Jesus queria. E designou então eles como sendo o seu escravo fiel e prudente, para dar o alimento no tempo apropriado. Alimento esse que constitui-se de publicações, revistas, folhetos, tratados, discursos, vídeos, clipes, músicas e etc. Sendo assim, eles aplicam aqui nesse artigo que o justo não pode tropeçar, querendo dizer que justo se refere àqueles que pertencem à Sociedade Torre de Vigia, à organização Torre de Vigia. E todas as outras denominações religiosas são chamadas de Babilônia a Grande, religião falsa. E outra coisa que é ensinado também nessa organização é que não importa o quanto você leia a Bíblia, você pode ler a Bíblia pela sua vida toda, estudar a Bíblia, pedir o Espírito Santo de Jeová, pedir sua instrução, se espelhar no exemplo de Jesus, tentar imitar Jesus. Se você não for membro dessa organização, se você não for um seguidor do corpo governante, você nunca vai ter vida eterna. Ou seja, vida eterna está diretamente relacionado com a sua submissão ao corpo governante desta organização norte-americana. E aí vimos lá que Jesus era imparcial, mostramos com exemplos e referências que o exemplo de Jesus não é seguido pela Sociedade Torre de Vigia, não é seguido porque a organização Torre de Vigia é parcial, discrimina as pessoas, discrimina aqueles que questionam o corpo governante, expulsa do seu meio quem não concorda com o seu corpo governante em qualquer aspecto. Esse é taxado como apóstata, colocado para fora, e mesmo aqueles que simplesmente quer sair por qualquer motivo, também é discriminado igualmente. A família é orientada a falar o mínimo possível com aquela pessoa, só extremamente o essencial. Os outros que não são da família são orientados a nem sequer dizer oi para a pessoa, não importa o motivo dela ter saído, ou se ela saiu porque discordou do corpo governante. No item 2 falamos de Jesus expor os ensinos errados, e aí nós mostramos também que da mesma forma, quando alguém tenta expor os ensinos errados do corpo governante, é tratado da mesma forma como os fariseus trataram Jesus Cristo, com exceção de alguns fatores físicos e talvez históricos ou geográficos. Por exemplo, hoje em dia, talvez nós não vamos ser pendurados no madeiro, na cruz, né, numa estaca, e morrer lá agonizando. Mas, paralelo a isso, eles causam a morte social da pessoa. Aquela pessoa morreu, é tratada como um morto, como um defunto, ou pior ainda. Porque um defunto ainda tem uma memória, alguém vai lá, né, lembra dele no dia de finados, talvez ele é velado o seu corpo. Nessa organização, se alguém questionou o corpo governante e foi expulso, ou se alguém simplesmente decidiu sair, é pior do que um morto, ele é um indigente. Ninguém quer saber mais dele, nem pode.
Se alguém quiser saber dele e os membros remanescentes da organização ficar sabendo que aquela pessoa deu uma atenção, conversou com alguém que saiu da organização, ele está perdido, ele vai ser perseguido também e talvez até expulso da mesma forma. O que nos leva ao terceiro ponto: Jesus foi perseguido. E aí vimos que o fato de Jesus defender a verdade, não ser cego, um seguidor cego dos líderes judaicos religiosos que tinha naquela época, e por expor o erro deles, Jesus foi perseguido até a morte, tratado de forma injusta, da mesma forma como a Sociedade Torre de Vigia faz com os seus membros. Quando alguém questiona, quando alguém não concorda cegamente com o que o corpo governante diz, ele é perseguido dentro da organização. Talvez você não saiba disso porque você nunca foi membro, se você é o seu caso, né? Muitos que estão assistindo foram membros, conhecem, têm parentes, talvez tenham noção do que nós estamos falando, mas eu fui membro por cerca de 30 anos, então posso falar na minha própria experiência. Ainda que não tivesse acontecido com ninguém, aconteceu comigo, então já posso falar que sim, quando você questiona, você é perseguido, porque isso aconteceu no meu caso. Então posso falar do meu caso como experiência, como prova factual. Agora nós vamos ao quarto ponto, que é algo que também acontece com aqueles que questionam a dianteira dessa organização, que é: Jesus foi traído e abandonado. E aí eu deixo mais uma vez em aberto o que eu estou falando aqui. Eu cito o meu exemplo como experiência, porque eu posso falar disso com mais convicção, porque eu vivi. Mas também falo de outros exemplos que eu conheço porque eu presenciei, e de outros que me relataram. Agora, quem duvida disso, quem questiona isso, não se limite apenas a botar aí nos comentários assim: você é uma besta, você é um apóstata, você é feio, você é careca, você é gordo. Colocar isso aí para mim não quer dizer nada. Tenta refutar o argumento que é usado. Tenta pelo menos usar um pouco de raciocínio. Se quiser só colocar palavras aí vagas, né, vazias, pode colocar também, porque isso ajuda até o canal, ajuda o vídeo a chegar mais longe. Aí você vai estar fazendo absolutamente nada, nem a favor nem contra, porque seu comentário não tem sentido. Vai estar só ajudando, em certo ponto vai até sendo positivo. Agora, para o seu objetivo, não vai servir para nada, porque você vai estar provando que realmente, né, o que estamos falando é verdade, que você está aqui desobedecendo o corpo governante, que orienta você não está aqui, você não está contra-argumentando absolutamente nada, não está refutando, ou seja, está jogando palavras ao ar. Então eu peço que, caso você queira usar o recurso, comentários, use com proveito. Pelo menos fala alguma coisa que presta, entendeu? Mas se quiser só botar uma carinha aí ou me xingar, também não tem problema nenhum não. Então vamos lá. Jesus foi traído e abandonado. Parágrafo 17. Pouco antes de morrer, Jesus foi traído por um dos seus 12 apóstolos. Todo mundo sabe, né? Judas. Outro apóstolo negou Jesus 3 vezes. Todo mundo sabe também, Pedro. E todos os apóstolos o abandonaram na noite antes de sua morte. Jesus não ficou surpreso. Ele até mesmo tinha predito que isso ia acontecer. Ao verem isso, alguns talvez tenham tropeçado e pensado. Aqui é uma conjectura, né? Se é assim que os apóstolos de Jesus agem, eu não quero ter nada a ver com esse grupo. Claro que a ideia aqui é trazer para a organização Torre de Vigia a aplicação, né? Para defender eles, não importa o que eles digam ou ensinam, assim como fizeram com Jesus, podem fazer com a gente também. Claro que isso é só uma ladainha para tentar fundamentar a autoridade inquestionável do corpo governante. Mas vamos pegar aqui o exemplo do que aconteceu com Jesus ser traído. Por exemplo, muitos que são membros de organizações de controle mental, de seitas controladoras, quando descobrem que estão numa seita de controle mental e começam a examinar direito o que a Bíblia realmente ensina e percebem que estão numa furada, e aí descobrem a verdade, que na verdade eles deveriam seguir apenas a Cristo como líder e não a homens, o que acontece? Muitos dos seus ex-amigos os traem, os abandonam, da mesma forma como aconteceu com Pedro, com Judas, com os apóstolos que abandonaram Jesus. Então tenta imaginar, né? Judas ali junto com Jesus, Jesus escolheu os 12 para serem seus amigos mais íntimos. Quantas conversas amigáveis eles tiveram juntos, quantas refeições eles tiveram juntos, quantas coisas lindas Jesus compartilhou com seus discípulos, inclusive com Judas.
Tenta imaginar Judas andando junto com Jesus, quilômetros de uma cidade a outra, pregando junto com eles, ajudando ali a distribuir o alimento para as pessoas com fome, no milagre da multiplicação que Jesus fez. Imagine Judas presenciando isso tudo e ainda assim traindo Jesus. Imagina os apóstolos, na noite que Jesus foi preso, onde ele mais precisava de alguém para ajudá-lo, todo mundo fugiu, com medo. Claro que a gente entende que isso é compreensível, medo humano, né? Mas tenta imaginar o sentimento de Jesus. Agora, imagine lá, você é um membro de uma seita de controle mental. E aí você descobre que ali é uma mentira. Vê que muitos ensinamentos não estão de acordo com o que a Bíblia ensina. E aí você tem alguns amigos mais achegados com quem você compartilha. E aí, de repente, alguns desses te traem. Vai até os da dianteira mais fanáticos e fala de você. Que você está tendo ideias apóstatas. Ele está questionando o corpo governante. Ele está dando margem a Satanás. E aí eles começam a te perseguir. E lá na frente você descobre que tudo aquilo aconteceu porque um dos seus amigos íntimos te entregou, te traiu. Estou falando porque isso aconteceu comigo. Pessoas com quem eu convivia. Pessoas lá, a gente toca violão juntos, a gente conversa juntos no fim de semana, a gente trabalha juntos na pregação. Pessoas com quem você compartilha suas pesquisas ali. Eram poucos, bem poucos com quem eu fazia isso. E aí você descobre que um ou dois desses simplesmente te traiu. Foi fazer intriga sobre você. Ó. O Alexandre está com ideias assim, está questionando isso e isso do corpo governante. Não é muito triste uma coisa dessa? Mas Jesus não ficou surpreso disso aqui. Por que não ficamos surpresos? Porque a Bíblia prediz isso. Jesus falou, assim como perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Não foi o que ele falou em João capítulo 16? Dando instruções aos seus discípulos. Aí ele falou, com coragem, eu venci o mundo. Indicando que os seus discípulos também seriam traídos, também seriam perseguidos e também seriam mortos. O mesmo acontece conosco. Não é que nós somos os iguais aos apóstolos, não é que nós temos os dons do Espírito igual aos apóstolos, fomos inspirados por Deus do mesmo jeito. Mas que isso é uma coisa que é natural acontecer. Não acontece só no ambiente religioso, acontece em qualquer ambiente. Familiar, ambiente escolar, ambiente trabalhista. No trabalho acontece muitas vezes também. Quantas vezes acontece isso no mundo todo? Então não tem surpresa sobre isso. O que as Escrituras dizem, parágrafo 18? Centenas de anos antes, Jeová já tinha revelado em sua palavra que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12, 13. O traidor seria um dos amigos achegados de Jesus. Lá no Salmo 41, 9, citado aí, diz, né? O homem que tinha paz comigo, aquele que comia do pão comigo à mesa, é o que Jesus fala, o texto fala referente a Judas no caso, né? Cadê? Parágrafo 18. Isso, ó. Até mesmo o homem que estava em paz comigo e em quem eu confiava que comia o meu pão se voltou contra mim. O profeta Zacarias também escreveu, fira o pastor e que o rebanho seja espalhado, indicando então que os discípulos de Jesus seriam todos dissolvidos, eles iam desaparecer ali, sumir, abandonar Jesus no momento que ele fosse preso. Aqueles que realmente tivessem um coração sincero não iriam tropeçar por causa desses acontecimentos. Pelo contrário, ver essas profecias se cumprindo em Jesus deixaria a fé deles ainda mais forte. Eu, por exemplo, avisei a várias pessoas do meu convívio, inclusive parentes, que em breve eles ouviriam anúncios contra mim. Pessoas falando que eu tinha ideias apóstatas, que eu estava me desviando da fé, mas que elas não ficassem abaladas, porque na verdade eu não estou abandonando a Jeová, não estou questionando a Bíblia, estou questionando homens. Estou citando mais uma vez aqui o meu exemplo, porque eu vivi isso. Provavelmente aconteceu isso também com muitos outros que foram injustiçados, caluniados e difamados, não só na Torre de Vigia, mas também em outras organizações religiosas. Então isso não é surpresa nenhuma. Não é surpresa. Por quê? Porque seitas de controle mental geralmente querem manter o controle mental das pessoas. E quando alguém escapa do seu controle mental, ela se torna um perigo para o objetivo daquela seita de controle mental. Se alguém que está ali, debaixo das suas garras, corta as cordinhas do seu controle, ela se torna uma ameaça.
não vai demorar muito para ela poder incentivar outros a cortar a cordinha também. Então eles têm que tirar aquela pessoa do meio, porque ela pode ajudar outros a se despertarem. E eles não querem isso. Eles não querem que os outros saibam disso. Você se lembra, agora eu me lembrei, né, do desenho Vida de Inseto? Lembra do desenho de Vida de Inseto, que os gafanhotos exploravam as formiguinhas? Que as formigas tinham que botar catar tudo lá da ilha, né, da formiga lá, e colocar tudo na mesa da oferenda lá, que era no montezinho, uma folha, e eles colocavam todas as sementes ali, que eles colhiam igual escravos. Os gafanhotos vinham, comiam e iam embora. Até que o Flick, que é a formiga principal, encarou o valentão do Robert, que era o gafanhoto líder do bando, e disse para ele e para os outros gafanhotos, na frente de todas as formigas, depois dele ter apanhado, depois dele ter tomado uma surra dos gafanhotos, ele disse assim: nós formigas não somos inferiores, sem nós vocês não são nada. Nós colhemos, nós fizemos coisas incríveis, nós colhemos para nós e colhemos para vocês. Sem nós vocês não têm comida. E vocês sabem disso, não sabe? Aí o Robert, o gafanhoto, olhou para as formigas cheio de medo, vendo que as formigas realmente estavam se tocando, estavam despertando. Realmente, olha a quantidade de formiga que nós somos em comparação com essa quantidade pequena de gafanhotos. Nós somos mais fortes. E aí eles se juntaram. É exatamente isso. Seitas de controle mental são como valentões. Eles não querem que os outros que estão sendo controlados percebam que eles têm como tomar o poder da sua mente. Eles têm como tomar o poder da sua decisão. Muitos não fazem isso porque estão numa zona de conforto. Mas quando alguém desperta, que pode ajudar aquela pessoa a despertar também, eles rapidinho tratam de silenciar aquele indivíduo e isolar ele, tira ele de perto, não fala com ele. Está proibido de falar com aquela pessoa porque ele pode te despertar também. Claro que eles não vão usar essa palavra. Eles vão demonizar aquela pessoa. Ele está infectado, ele está endemoniado. Não toca nele, não chega perto dele porque ele vai te contaminar. E aí todo mundo fica com medo daquela pessoa. É a tática. É uma tática muito útil para seitas de controle mental. Então, se você veio aqui, se você se atreveu a vir aqui desobedecendo a orientação do corpo governante, aproveita essa oportunidade e raciocina. Por que eles lutam tanto para proibir os membros de falar com aqueles que despertaram? Presta atenção nisso. Olha aí o parágrafo 19. O que aqueles de coração sincero sabem? Será que temos o mesmo problema hoje? Claro que temos. Sim, em nossos dias, eles puxam a sardinha para o lado da organização Torre de Vigia, né? Usando aqui o termo como rótulo. Algumas testemunhas de Jeová bem conhecidas abandonam a verdade. O abandonam a verdade que eles usam aqui abandonam as garras do corpo governante. O que eles chamam de verdade na sociedade Torre de Vigia não é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se referiu à palavra de Deus como a verdade, em João 17:17. Mas quando eles usam a expressão abandonam a verdade, eles querem dizer a sua organização, ou o controle do corpo governante. Para eles, isso é um termo intercambiável. Verdade para eles é o controle do corpo governante. Então, vamos traduzir. Em nossos dias, algumas testemunhas de Jeová, alguns membros da Sociedade Torre de Vigia, bem conhecidos, abandonam o controle do corpo governante e se tornam apóstatas, ou viram as costas para os mandos e desmandos do corpo governante e tentam desviar outros, ou, em outras palavras, tentam despertar outras pessoas para Cristo. Tentam despertar outras pessoas para que saiam das garras do corpo governante também. E aí, usando a imprensa e a internet, como estamos fazendo aqui, usando os meios que nós temos para falar, porque lá nós não podemos, eles nos proíbem e proíbem os outros de nos ouvir. Então nós temos que usar outros recursos. Usando a imprensa e a internet, olha o que eles falam. Eles espalham notícias falsas, meias verdades e mentiras descaradas sobre as testemunhas de Jeová. Aí eu peço que você que veio aqui, teve a ousadia de vir, procure saber deles, se eles tiverem coragem de falar, que eu duvido. É muito fácil eles falar assim, estão espalhando notícias falsas. Que notícias falsas? Cita um exemplo aí. Vamos lá. Os defensores do corpo governante, por gentileza, pode colocar aqui nos comentários
quais são as notícias falsas que, por exemplo, eu trouxe alguma vez aqui no canal. Bota aí. Que a Sociedade Torre de Via teve que depor lá na Corte Real Australiana, um membro do corpo governante teve que depor lá por 3 horas, isso é uma notícia falsa, que eles estão sendo investigados por abusos lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, no condado de Montana, isso é uma notícia falsa, que estão vendendo salões do reino à torta e direito pelo mundo todo, agora recentemente de novo lá na Austrália, mais salões do reino vendidos, isso é notícia falsa, que eles perderam casos jurídicos na Finlândia, que perderam sua nomenclatura, o seu direito de ter o status quo de organização religiosa, que eles perderam o direito de ser uma religião na Noruega por causa da violação dos direitos humanos. Isso é uma notícia falsa? Que pagaram 22 milhões de dólares de indenização no caso de abuso negligenciado pela Sociedade Torre de Vigia, citado pelo tribunal, no caso da Candace Colt, lá na Califórnia. Isso é notícia falsa? Diversos inúmeros processos judiciais na questão do sangue. É notícia falsa? Que a organização Torre de Vigia ensinou por 12 anos que transplante de órgão é canibalismo? E, portanto, os membros que seguem cegamente o corpo governante evitaram, cortaram, não fizeram, não doaram, não aceitaram um transplante de órgão por 12 anos, seguindo as orientações do corpo governante. Isso é uma notícia falsa? Que eles orientam os membros, proíbem os membros de dizer sequer oi para quem não é mais membro da organização Torre de Vigia, quer tenha sido expulso ou quer tenha saído voluntariamente, como está na página 207 do livro Mantenha-se no Amor de Deus, na nota ao pé da página, inclusive, diz que o mesmo princípio desassociado se aplica ao dissociado, ou seja, aquele que simplesmente quis sair. O tratamento é o mesmo. A Sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 21, que diz: nem sequer dizer um oi para uma pessoa desassociada. Isso é uma notícia falsa? Que a organização Torre de Vigia orienta os membros da família a cortar os laços com aquele que não é mais membro da organização Torre de Vigia. Isso é uma notícia falsa? Que eles ensinaram que bebezinhos são inimigos de Jeová. Isso é notícia falsa? Que todos os que não são membros da organização são inimigos de Jeová, são inimigos deles. É notícia falsa? Diz aí quais são as meias verdades. Eu queria que você tivesse a ousadia de entrar aqui nos comentários e indicar quais são essas notícias falsas e meias verdades, porque é exatamente o que eles fazem. Os líderes da Sociedade Torre de Vigia, sim, esses sim. Isso aqui que eles acabaram de falar é uma meia verdade. Quais são as notícias falsas? Não botaram só a metade. Botaram metade do assunto. Eles dizem notícias falsas, mas não diz quais são as notícias falsas. Então é meia informação, meias verdades. Porque ainda que fosse verdade, está pela metade. Mas nem isso eles colocam. Cadê? Agora, eles falam mentiras sobre os chamados apóstatas. Como os membros defensores do corpo governante entram aqui e falam: você cometeu um pecado. Com certeza, se você foi expulso, cometeu alguma imoralidade. Isso sim são mentiras descaradas. Entendeu? Por exemplo, pessoas que não me conhecem, nunca me viram, não estiveram comigo lá na organização, não sabem da minha vida, entram aqui no canal e falam: você está aqui porque você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar fama, você cometeu alguma coisa imoral, cometeu adultério, cometeu isso, cometeu aquilo, nem sabe da minha vida. Aí entra aqui, fazem conjecturas maldosas. Aí eu pergunto: o vento que está ventando lá é o mesmo vento que está ventando para cá? Raciocina só um pouquinho. Mas aqueles de coração sincero não tropeçam com tudo isso. Por quê? Porque os que têm coração sincero examinam os fatos, como a gente viu nas partes anteriores. Para você evitar tropeçar, examine os fatos. Lá você não pode ver os dois lados, você só pode ver o lado do corpo governante. Você só pode ver a versão da história que eles contam. Mas aqui, não só aqui que eu digo no canal, aqui do lado de fora, você pode ouvir também o lado daqueles que estão do lado de fora. Porque o lado da organização você já tem acesso. Eles colocam lá no site, nas publicações. Mas você não teve acesso à nossa versão. Por exemplo, vocês que ouviram o anúncio lá da minha expulsão. Alexandre não é mais testemunho de Jeová, tal. Vocês escutaram quais foram as minhas alegações? Quando eles me chamaram de apóstata, vocês escutaram, tiveram a chance de ouvir quais são os meus argumentos? Quais são as questões que eu levantei? Por que eles estão me chamando de apóstolo? Vocês tiveram a oportunidade de ouvir o meu lado da questão? Não,
vocês simplesmente abraçaram o anúncio que foi dado, viraram as costas para mim, não pode mais dizer oi para mim, nem escutar minha voz. Então, dê-se a oportunidade, tenha pelo menos um pouco de dignidade, de ouvir o outro lado, pelo menos. Eu ouço o lado de lá, mas ouço também o lado de cá e analiso. Isso significa equidade, imparcialidade, que não é permitido dentro da organização Torre de Vigia. Ora, se você duvida, examina e veja. Pelo contrário, eles sabem que a Bíblia já tinha predito que alguns se tornariam apóstatas. Sim, o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18 a 22, fala muito bem isso, mas o contexto fala também outra coisa interessante. Vamos pegar esse texto aí. Acho que eu não vou conseguir ler, porque a letra está muito pequena, eu não estou com óculos aqui. Ah, tá. Lembrei, deu para ver algumas palavras aqui, eu lembrei do texto. O texto de 2 de Pedro, capítulo 2, 18 a 22, está citado aí no parágrafo 19. E o texto diz assim: eles fazem declarações pomposas e vazias. Se você ver o contexto mais para trás, nos versículos 1 em diante, vai dizer que assim como lá no passado houve falsos profetas, surgiriam também, no meio dos verdadeiros discípulos, falsos instrutores, desviando a muitos, negando inclusive o amo que os comprou. E muitos seguiriam suas palavras, pomposas e vazias, como está aí no versículo 18. E é o que acontece lá na Sociedade Torre de Vigia. Falsos instrutores na liderança da organização. E os irmãos não se dão a oportunidade nem de sequer pensar na possibilidade de que esses homens podem estar ensinando mentiras. Eles não se permitem nem sequer duvidar de qualquer coisa que o corpo governante ensine, porque eles foram adestrados para acreditar que tudo que eles falam vem da parte de Jeová. O controle mental que nós estamos aqui destacando. Parágrafo 20. O que vai nos ajudar a não tropeçar por causa daqueles que abandonam a verdade? Daqueles que abandonam a verdade que eles chamam de verdade, né? Aqueles que abandonam uma organização religiosa, o controle mental de uma liderança de homens. Porque a verdade mesmo, por exemplo, eu nunca deixei de servir a Jeová. Nunca deixei de seguir a Cristo. Para mim, a verdade é a palavra de Deus, a Bíblia. Nunca abandonei. Para mim, a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Cristo, como está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu nunca abandonei. A tua palavra é a verdade, João 17, 17. Nunca abandonei. No entanto, lá eles ensinam que eu abandonei a verdade. Eu ou outros, né, que saíram das garras do corpo governante. Então aqui diz o parágrafo 20. Precisamos manter a nossa fé bem forte. Para isso temos de sempre estudar a Bíblia. Esse sempre estudar a Bíblia, para eles, na organização Torre de Vigia, é traduzido como estudar suas publicações. Estudar a Bíblia lá não é você pegar a Bíblia, pedir orientação do Espírito Santo, ler a Bíblia, examinar e tirar suas conclusões. Estudar a Bíblia lá é ler o que as publicações dizem. Ou seja, é estudar a interpretação que o corpo governante faz da Bíblia. É isso que é estudar a Bíblia lá. É bom que você saiba disso. Bom, se você duvida disso, você acha que eu falei alguma mentira, coloca aí no comentário. Você que veio defender o corpo governante, eu estou falando mentira? Estudar a Bíblia lá é você estudar a Bíblia e tirar suas conclusões e entender o que a Bíblia está dizendo com a ajuda do Espírito Santo? Você pode fazer isso de forma livre ou você está condicionado a estudar aquilo que o corpo governante interpretou para aquele momento, porque ele muda sempre. São mais de 350 mudanças doutrinárias. E o pessoal tem que ficar indo para lá e para cá conforme o governante manda. Estou mentindo? Coloca aí no comentário. Estou falando uma meia-verdade? Coloca aí. Menti descaradamente? Coloca no comentário aí se eu mentir. Se tivermos fé, não vamos entrar em pânico quando surgirem notícias negativas sobre as testemunhas de Jeová. Isso aqui é uma preparação. Eles estão, na verdade, aqui isolando a mente dos membros. Para quê? Os membros já são orientados na organização a não ver nada com credibilidade que não seja o seu site oficial. Ou seja, fé 100%, acreditar 100% em qualquer informação só no site oficial. Qualquer outro meio de comunicação, sempre coloque 50% de dúvida. Então, se sai na notícia assim, estão investigando anciãos que cometeram abuso, como está acontecendo lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Alguns foram presos, inclusive. Não só anciãos, outros
membros, e estão fazendo uma investigação dos arquivos confidenciais que são feitos nas comissões judicativas, sempre é feita uma ata, né, um relatório. Essa instrução está lá no Manual dos Anciãos, capítulos 12, que fala das comissões judicativas, como é feita a comissão judicativa, o 15, como se preparar para a comissão judicativa, o 16, como é feita a comissão judicativa, e o 17, como são feitas apelações, quando alguém foi desassociado e apelou. E aí tem lá, na sequência, as readmissões, como são feitas as comissões para readmitir aquele que quer voltar. Então tudo isso está no manual normativo que os irmãos membros não têm acesso. Mas como eu já fui ancião por quase 20 anos, tenho bem conhecimento como funciona. Então, se sai lá nas notícias que está acontecendo uma investigação criminosa, criminal, a respeito da organização Torre de Vigia, os irmãos já vão automaticamente, porque eles já foram preparados e isolados na mente, para entender que aquilo é uma mentira ou um ataque dos apóstatas. E aí eles não vão dar crédito. A malandragem do corpo governante é essa, quando eles colocam informações assim. Ó, notícias negativas. Por que eles não colocou aqui simplesmente só notícias? Porque quando eles falarem bem da organização Torre de Vigia, aí beleza, ok, pode acreditar. Bate palminha, tá tudo certo. Agora, se falou alguma coisa negativa, aí você não acredita. As notícias só podem ser verdadeiras se forem positivas. Será que ninguém percebe não que isso aqui é uma malandragem, né? É uma manipulação da informação? É uma falta de honestidade intelectual, inclusive? Se tivermos fé, não vamos entrar em pânico. Nosso amor por Jeová, por sua palavra e por nossos irmãos, vai nos ajudar a não tropeçar por causa daqueles que abandonaram a verdade. Então, se você realmente tem amor a Jeová, amor a Cristo e amor aos seus irmãos, defenda o que é verdade. E a verdade é o que está na Bíblia. A verdade é Cristo. Homens, seres humanos, esses estão fadados a errar. Será que você ainda não aprendeu? Eclesiastes 8, versículo 9. Homem tem dominado o homem tem governado o homem, o corpo governante governa. Homem tem governado o homem para o seu próprio prejuízo. Salmo 146, versículos 3 e 4. Não confie nos governantes, nos príncipes, nos nobres, em quem não há salvação. Jeremias 10, 23. Não é do homem terreno que anda o dirigir o seu passo. Então, confiar em homens é algo que vai te levar à ruína. Confie no que a Bíblia ensina, em Cristo. Não confie nem em mim, nem em corpo governante, nem em nenhum ser humano. Como a última palavra, confie no que a Bíblia ensina, se você realmente é uma pessoa que se diz cristão. 21. Embora a maioria das pessoas rejeite a mensagem, que garantia da palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá. No primeiro século, muitos tropeçaram e rejeitaram Jesus. Ao mesmo tempo, muitos outros o aceitaram. Entre eles estavam pelo menos um membro do Sinédrio judaico e até mesmo uma grande multidão de sacerdotes. O mesmo acontece hoje. Sim, hoje muitos abandonam as garras do corpo governante, muitos homens que estão na dianteira, na liderança. Por exemplo, um membro do corpo governante que saiu das garras do corpo governante, do controle mental, Raymond France, saiu lá nos anos 80. Muitos outros superintendentes de circuito, superintendentes de distrito, né, que serviram como superintendente de distrito, superintendente de circuito, superintendente de departamentos, como eu servi, por exemplo, departamentos de congresso, comissões de congresso, como oradores de congresso, instrutores em circuitos. Descobrimos a verdade sobre esta organização e abraçamos a verdade pura, que é Cristo. E tchau. Tchau, cordinhas controladoras do corpo governante. Bem-vindo à liberdade. Bem-vindo à liberdade que está em Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que Jesus falou. Por isso, continuando aqui. O mesmo acontece hoje. Milhões não deixam que nada os faça tropeçar. Por que não? Porque eles conhecem e amam as verdades que estão nas Escrituras. Como diz a palavra de Deus. Os que amam a tua lei têm grande paz. Nada pode fazê-los tropeçar. Então, se você ama a palavra de Deus, de fato, não tropece por causa desses homens. Não permita que as ameaças deles, a imposição que eles colocam sobre vocês, a intimidação contra os seus amigos e parentes, te faça tropeçar, te faça rejeitar o ensino puro da Bíblia. O que foi que os apóstolos falaram em Atos 4 e 5, 5:29 em especial? Temos de obedecer a Deus antes que aos homens. Então obedeça a Deus antes que a corpo governante. É a Cristo que nós temos que seguir antes que seguir a homens. Entendeu?
dê-se a oportunidade de questionar, de analisar, de pesquisar, de questionar o que eles falam, de comparar o que eles dizem com a Bíblia. E se você viu que está errado, você não tem obrigação de aceitar. Como diz o cântico final desse estudo, que é o cântico 124, devemos ser sempre leais, como está lá no Salmo 18, 25, que é o texto base do Salmo. A Jeová nós desejamos demonstrar amor leal. Conhecermos suas ordens é para nós essencial. Seus conselhos amorosos nós queremos aplicar. Deus não falha, nos apoia, nunca vamos o deixar. Nos momentos mais difíceis, ajudemos nosso irmão. Então ajude outros a acordar também. Lealdade e interesse em palavra e ação. Aos irmãos daremos honra e os vamos respeitar. Sempre juntos, bem unidos, nada vai nos separar. Então estejam unidos, mas na fé em Cristo. Não numa organização religiosa que afasta você do ensinamento verdadeiro. Se você quer ser membro de uma organização religiosa qualquer, como a Torre de Vigia ou outra, você é livre para fazer isso, mas tenha clareza do que está acontecendo. Não estou dizendo que você tem que sair, abandonar a organização Torre de Vigia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa entender qual é a realidade que acontece. O que realmente está acontecendo. A decisão é sua. É você que decide ficar lá. É você que decide se você quer entrar lá, se você quer sair. Isso aí é contigo. A minha função é mostrar a realidade que não é mostrada. Deu para entender? Na estrofe 3 do cântico diz: apoiemos lealmente os queridos anciãos e sigamos bem dispostos sua boa direção. O apoio aqui deve ser primariamente a Cristo. O apoio é a Cristo. Apoiar os anciãos quando eles estão ensinando o que Cristo ensina, o que está na Bíblia. Não quando eles estão ensinando o que homens ensinam, o que está em desacordo com o que a Bíblia diz. Eu também apoiei, quando era ancião, os ditames do corpo governante, enquanto eu era cego nesse sentido, cego espiritualmente. Mas depois que a gente desperta, é seguir a Cristo primariamente que nós devemos seguir. No final do cântico diz assim: muitas bênçãos de Jeová Deus nós iremos receber se agirmos lealmente. Deus irá nos proteger. Então não tenha medo, não tropece por causa de homens. Apegue-se firmemente ao ensinamento puro da palavra de Deus. Bem, quero agradecer a atenção que vocês deram aí a essas 4 partes dessa análise, desse estudo. Foi o estudo 19 da Sentinela de maio de 2021. Então agradeço muito a vocês, aos comentários. Muito obrigado. Até os próximos vídeos. Até lá.